Voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós estamos debatendo hoje as interações mundiais da ciência, mas também as complicações advindas de interesses, né, das aplicações do conhecimento científico. Nós estamos discutindo com a presença do Zé Monserrat, chefe de cooperação internacional do MCT, com a presença do João Jornada, presidente do Inmetro. Temos também o Adilson Oliveira, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, e o Rainer Felipe da Silva, diretor lá de Farmanguinhos. Pois eu vou começar a retomar essa questão com um aspecto quase que teórico, né? A ciência é um bem de todos, da humanidade. Afinal de contas, quando a gente descobre um remédio é para curar e melhorar a vida de alguém, independente de raça, credo, local. Igualmente, hoje, o que a gente discute é a saúde do mundo, o desenvolvimento sustentável, a necessidade de não poluir. E aí o Brasil, de certa maneira, cientificamente falando, saiu na frente na medida em que tem um programa menos poluente do álcool, combustível, acaba um pouco com aquela teoria do uso do petróleo, apesar do pré-sal. E aí, o que a gente tem, Adilson? Estamos na frente agora, ou seja, a tecnologia está nas nossas mãos. A gente faz como? Faz intercâmbio para que todo mundo produza bioetanol, biodiesel, ou a gente ganha com isso patenteando os métodos? Como é que é a relação científica e o intercâmbio nesse caso? Não, sem dúvida, como você bem colocou, o Brasil hoje encontra-se numa posição privilegiada nesse sentido. O Brasil é um dos países que certamente é o país que tem o sistema energético mais amigável do ponto de vista ambiental, seja pelo fato de nós sermos um grande produtor de álcool de cana, mas também pelo fato de nós utilizarmos as hidroeletricidades. E o Brasil tem condições, então, de hoje ser um fator de cooperação importante, em particular na América do Sul, né, onde existe um enorme potencial hidrelétrico no Peru, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, que não está ainda aproveitado, e que o Brasil poderia ser um instrumento importante de cooperação, porque ele tem conhecimento tecnológico nessa área, tem conhecimento científico, assim como na área da cana, onde ele tem procurado também criar um programa de etanol que possa ser mundial. Hoje o etanol praticamente utilizado quase que exclusivamente no Brasil e nos Estados Unidos, não tem programas importantes, mas no resto do mundo é muito pouco utilizado. Então o Brasil tem condições científicas, inclusive porque a Embrapa é hoje uma das lideranças, né, na área de desenvolvimento de toda essa parte de produção agrícola. Então nós temos conhecimento científico, inclusive estamos levando isso para a África. O presidente esteve recentemente na África procurando ajudar os nossos, em particular a África portuguesa, né, onde nós estivemos lá procurando trabalhar no sentido de desenvolver esse tipo de tecnologia. Nós temos o conhecimento científico, temos o conhecimento tecnológico e temos certamente um papel importante de cooperação, eu acho, e também de competição, porque nós estamos competindo agora não entre países do Sul, mas sim competindo com os países do Norte, que esses sim têm uma estrutura produtiva extremamente poluente. Eles vão ter que fazer um esforço enorme, resistem muito, como nós vimos agora na Conferência de Copenhague, uma enorme resistência dos países do Norte, e os países do Sul lutando desesperadamente para que eles ajudem a resolver o problema, porque eles criaram o problema, porque o consumo foi deles, né, historicamente, e hoje muitos dos países do terceiro mundo, os países em desenvolvimento, estão na iminência de sofrerem catástrofes enormes decorrentes das mudanças climáticas, sem que tenham a capacidade científica e tecnológica para superar. O Brasil tem um papel importante nesse processo, devido a esse conhecimento científico e tecnológico. Eu acho que nós devemos cooperar com eles e competir com os nossos, digamos assim... Ou seja, a cooperação aqui embaixo, competição lá em cima. Com o pessoal lá de cima. Acho que estamos numa posição nesse quadro, relativamente uma postura positiva, na minha opinião. Bem, talvez uma igual colaboração, Rainer, seja o que o Farmanguinhos está fazendo, acho que em Moçambique, né, em retrovirais. Quer dizer, qual é a ideia? Se passa a tecnologia de medicamentos que temos para ajudar a saúde dos africanos? Correto. Nesse caso, é aquele exemplo de uma cooperação que é mais tecnológica e menos científica, que é no sentido do governo brasileiro ajudar na criação, construção de uma fábrica de antirretrovirais em Maputo, na capital de Moçambique. Nesse caso, nós transferiremos a tecnologia dos produtos que produzimos aqui, mesmo em Jacarepaguá, para a fábrica em Moçambique, e ela poderá ser, imagino que será, um grande polo para a oferta desses produtos na África, principalmente naquela região. Então, isso é importante. Qual é a relação disso com o nosso tema, por exemplo, para as cooperações que não sejam só tecnológicas,
tecnológicas e sejam científicas. Quer dizer, que a partir daí a gente consiga fazer uma capacitação, que precisaremos para isso, e essa capacitação pressupõe formação de recursos humanos para essa área, instituição de universidades, escolas técnicas e, obviamente, um reforço de educação básica, aí já é a responsabilidade do governo local, para que tenha, consequentemente, a mão de obra necessária, porque senão nós não teremos lá nem pessoal treinado, nem atividades de manutenção para a fábrica, pode ser simplesmente uma intenção boa, mas que não vai resultar em algo positivo a médio e longo prazo. Então, eu acho que é importante que todas essas atividades estejam alinhadas, né? Porque é como a gente estava comentando aqui no fato da competição. Como a ciência não é neutra, nós vamos ter uma competição para aqueles que querem nos ajudar a sair para uma linha do desenvolvimento, como outros que poderão não é que não queiram, mas também podem ter uma cooperação um pouco diminuta, porque sabe que isso gera uma base para o que nós falamos, o professor Monserrat lembrou bem, um assunto novo agora, que é a questão da inovação. Bem, aí eu retorno ao Monserrat com a questão do início, né? Quando a gente abriu aqui, a gente dizia que a Sociedade Americana, o SBPC de lá, dizia que a oferta de convênios científicos poderia ser uma política diplomática do governo Obama, e era essa a proposta para simpatizar, digamos assim, os Estados Unidos perante o mundo. Claramente, nesse exemplo da Farmanguinhos, há um caráter diplomático e uma opção política de governo relativamente aos irmãos africanos. Mas eu citava pouco antes para o Adilson a questão: o que a gente faz com o bioetanol? Quer dizer, às vezes o intercâmbio é usado politicamente, qual é a vantagem financeira ou qual é a vantagem política? Como é que é isso do ponto de vista da negociação? É preciso perceber hoje que um aspecto político importantíssimo. O Brasil hoje é uma potência emergente. O que nos interessa hoje é ter uma base de apoio no mundo em desenvolvimento cada vez mais forte. Então, onde é que está essa base? Em primeiro lugar, está aqui na América Latina. Quer dizer, os nossos vizinhos são os nossos parceiros naturais. É aqui que nós vamos ganhar força de bloco e de liderança de um bloco, uma liderança de novo tipo, evidentemente, e do outro lado do Atlântico, a África. Então, é por isso, por exemplo, que nós temos hoje 2 programas que são... Você não encontra por aí, quer dizer, é o programa Pro-África e o programa Pro-Sul. O programa Pro-África é um programa brasileiro do Ministério de Ciência e Tecnologia que busca financiar projetos que sejam úteis não só ao Brasil, mas sobretudo aos países africanos, e em primeiro lugar os países de língua portuguesa. Em que sentido? No sentido de formação de recursos humanos. Essa é a grande necessidade da África, né? Como o Haile colocou aqui com toda a correção. E aqui na América Latina, a situação é ainda mais importante, mais aguda. Ou seja, para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil tem mais físicos peruanos trabalhando no Brasil do que físicos peruanos trabalhando no Peru. Isso é uma situação completamente anormal. Quer dizer, o nosso interesse é porque nós temos físicos, hoje nós temos doutorado de física, mestrado de física, nossa comunidade física é uma comunidade absolutamente crescente. Quer dizer, nós não temos necessidade de físicos, digamos assim. Então, a nossa principal preocupação é formar físicos que trabalhem nos países latino-americanos, né? É por isso, por exemplo, que na última reunião da Sociedade Brasileira de Física, que foi realizada recentemente, a principal decisão foi criar um programa latino-americano de física. O Brasil é que vai patrocinar isso? Não. Nós vamos ajudar aos países se ajudarem. Quer dizer, é preciso que os físicos do Peru, da Bolívia, do Equador, criem internamente uma relação política importante e sólida com seus governos e procurem convencê-los a aplicar dinheiro em ciência e tecnologia. Porque, por exemplo, há países, eu não vou dizer nominalmente, que hoje dão muito pouco dinheiro para ciência e tecnologia, o que é um equívoco. Inclusive países que estão passando por
por épocas econômicas muito favoráveis, estão ganhando muito dinheiro com exportações e tal, de produtos primários às vezes, e não revertem isso na construção de uma infraestrutura de pesquisa e tecnologia, de pesquisa científica. Que permita o desenvolvimento industrial. Que pesquisam, exatamente. Então, a nossa preocupação aqui é criar condições, não para ajudar propriamente no sentido de fazer uma coisa que eles devem fazer, mas ajudá-los a eles próprios construírem a comunidade deles e o desenvolvimento deles e tomar principalmente consciência do valor político da ciência hoje no mundo. Ou seja, eles precisam ter forças suficientes para influenciar o governo deles. Tá, de cara nós estamos vendo a jornada aqui, a ciência está virando política. Então. Exatamente. É. E no dia a dia do Inmetro a gente vê isso acontecendo. Vou dar um exemplo, né? Justamente nesse assunto de biocombustíveis, né? O Inmetro, justamente por ter já essa capacitação científica que eu já coloquei, né, bastante desenvolvida hoje em dia, teve condições de sair na frente, se alinhar com um programa de prioridade nacional, que é biocombustíveis, e desenvolver padrões de medição de qualidade de biocombustíveis que hoje são usados internacionalmente. Fizemos uma parceria muito boa com o Inmetro americano, o NIST, né, e hoje fornecemos esses padrões para institutos europeus para que eles meçam adequadamente, né, qualidade de biocombustíveis. Agora, o nosso interesse nessa parceria, não só com o Sul, mas também com o Norte, vai na linha do que nós discutimos aqui. Por exemplo, o Brasil tem interesse em vender etanol. Agora, ninguém vai comprar etanol se apenas o Brasil produzir. Quer dizer, para ser uma comodidade, um commodity, né, o etanol teria que ser produzido em vários lugares. Então, nós, por um lado, temos algum interesse em cuidar da competição, mas só o Brasil produzir isso aí não tem sentido. Ninguém vai querer ficar dependente, né, de apenas um país. Então, o governo brasileiro incentiva a produção de etanol por outros players, para que se forme o mercado. Então, o nosso interesse também é de cooperar com os países desenvolvidos, além de todos os aspectos de interesse científico natural que permite uma maior inserção. E, obviamente, a mesma cooperação com os países da América do Sul, com os países da África, principalmente da África portuguesa. E aí eu adiciono um aspecto mais que nós estamos observando recentemente ocorrer, o Montserrat, que trabalha muito no assunto. Nós temos cooperação com a África portuguesa muito intensa e com países da América Latina. Países europeus já manifestaram interesse, né, de entrar nessa parceria. Por quê? Porque nós temos uma afinidade maior com esses países. Então nós temos uma parceria Inmetro e PTB, que é o Inmetro americano, o Inmetro alemão, né, o Inmetro alemão, para fazer programas de cooperação já com a África portuguesa. E temos interesse, já estamos desenvolvendo com os Estados Unidos coisas parecidas para cooperações aqui na América do Sul. Ou seja, mais uma vez aquela ideia da cooperação e da competição, que de certa maneira criar mercado é para melhorar as condições. Exatamente, é um processo complexo, cheio de sutilezas, e a questão fundamental, como eu coloquei inicialmente, é nós temos capacitação de jogar bem esse jogo, ou seja, competência científica de primeira linha. Isso. Bem, eu diria, acrescentando aqui, muito bem disse o jornal, é o seguinte, é que, pelo menos nesse momento, nesse período histórico, os nossos interesses coincidem com os melhores interesses dos outros países. Essa é a grande diferença. Nós não queremos monopólio, ou seja, nós queremos um mundo mais desenvolvido porque isso nos favorece. Isso não acontece com todos os países, infelizmente. Isso é preciso notar isso muito claramente. Ou seja, até para retornar, ao início do debate desse bloco, ou seja, interessa que todo mundo tenha energia mais limpa, que use etanol, que use a nossa tecnologia. Bem, um intervalo mais e voltamos já para o último bloco do nosso Tome Ciência.